Olá, pessoal. Nessa aula vamos discutir alguns efeitos eletromagnéticos em meios materiais. Isso vai ser um ciclo de 5 aulas e nessa especial focando nas ondas que se propagam nesses meios. Então, nosso objetivo, os principais objetivos, é estudar as equações de Maxwell em meios materiais, efetuar algumas classificações, as mais simples, pelo menos, fazer um exemplo, obter os modos de propagação, as polarizações e discutir um pouquinho dos efeitos. Vamos então iniciar. Vou dar um zoom aqui. Então, esses são os objetivos que eu comentei. Introduzir as equações de Maxwell em meios materiais. A gente vai considerar os casos mais simples, classificar algumas classificações e efeitos. Então, só para recordar, começar com as equações de Maxwell. Aqui vamos utilizar o SI, Sistema Internacional de Unidades. A primeira ser um divergente do campo elétrico, igual a ρ sobre ε0, ou seja, a lei de Gauss, onde ρ é densidade de carga e o ε0 é a permissividade do vácuo. Depois a gente tem um análogo da divergente da lei de Gauss para o magnetismo, divergente de B igual a zero, dizendo que não tem estruturas de monopolo magnético. Em seguida, o rotacional do B é μ0j mais 1 sobre c ao quadrado dTe. μ0 é a permeabilidade do vácuo, J é a densidade de corrente, C é a velocidade da luz. Lembrando que a velocidade da luz é igual a 1 dividido pela raiz quadrada desse ε0 μ0, velocidade da luz no vácuo. Essa aqui é a notação para a derivada temporal, dt, que é a derivada temporal em relação ao campo elétrico que aparece aqui na corrente de deslocamento, a lei de Ampère-Maxwell. E a última lei de Faraday rotacional do campo elétrico é menos a derivada temporal do campo magnético, que é a lei da indução. Isso são as equações de Maxwell, mas quando a gente trabalha em meios materiais, é comum a gente escrever as equações homogêneas em termos dos chamados vetores constituintes. Ou seja, essa divergente de E igual a ρ sobre zero e rotacional do B, μ0j mais 1 sobre c quadrado, derivada temporal do E, essas duas que são as não homogêneas, você acaba reescrevendo ela em termos desses dois vetores, que é o vetor D, ele é definido por essa expressão, igual a ε0 vezes o campo elétrico mais um P. E o H, ele é definido como 1 sobre μ0 vezes o campo magnético menos M. Essas são as chamadas relações constituintes, ou seja, em outras palavras, uma vez a gente fixando essas relações, a gente vai estar, de uma certa maneira, descrevendo o material, pelo menos os materiais mais simples. Esses vetores P e M, eles são chamados como vetor de polarização e o M é o vetor de magnetização. Então, as equações de Maxwell que a gente tinha aqui, essas duas elas são reescritas e essas daqui ficam inalteradas, como eu vou colocar a seguir. Ou seja, você fica com algo parecido com a lei de Gauss, só que em termos daquele vetor D, o divergente do D igual a densidade de cargas. A gente coloca essa notação F para se referir à densidade de cargas livres. Divergente de B fica inalterado. Rotacional do campo elétrico igual a menos derivada temporal do B também fica inalterado, mas aqui tem a modificação. O rotacional do H é a densidade de correntes livres mais a derivada temporal do D. Daí as observações que a gente tem. A densidade F e a densidade
de corrente F, são densidades de carga e correntes livres, porque quando você está no meio material, existem duas, você pode definir uma espécie de duas densidades de carga e corrente, aquelas que estão ligadas ao material e aquelas que estão livres. E a que comparece aqui são as livres, nessas equações. Às vezes, até comentei, você pode encontrar na literatura que as pessoas acabam não colocando esse índice LEF de free, né? E daí para não se confundir, mas se apareceu essas equações com DH, subentende-se que essas densidades são as livres. Só comentei isso para que não haja confusão se alguém for ver em algum livro. E para chegar nessas equações não é tão simples. Mas eu coloquei uma observação. Tem como você fazer de uma maneira heurística e bem simplificada? Você pode justificar elas no seguinte sentido. Você pega as equações de Maxwell que eu coloquei inicialmente e você decompõe as densidades de carga e corrente como sendo ρ de B mais um ρ de F, onde esse ρ de B, esse índice B significa bound, ligado, são a densidade de carga ligada ao material. E aqui também a densidade de corrente ligada ao material. Então, essas quantidades e também os correspondentes, que aqui a gente está falando de densidade volumétrica, mas também teria contribuições superficiais. Então, essas densidades ligadas assim de carga e corrente, elas acabam dando origem a esses vetores P e M. Isso, por exemplo, é feito no livro do Griffiths, Introdução à Eletrodinâmica, de 1999, mas assim, como eu digo, é simplificado porque você faz uma série de hipóteses e ainda o meio que você obtém é um meio bem simplificado, mas já consegue justificar alguma coisa. Casos mais gerais é um pouquinho mais complicado, então eu preferi apenas colocar e a gente trabalhar com elas. Então, continuando, a terceira observação é que a gente trabalha com meios mais simples, mas se você for estudar casos mais complexos, só os vetores D e H, eles não são suficientes para você descrever tudo. Você precisa, por exemplo, se você está trabalhando com fluido, explicar as equações do fluido, como que é o campo de velocidade, a densidade do número de portadores. Em outras situações, você tem que especificar a equação de estado, a pressão, temperatura, como que isso está vinculado, qual é a dinâmica relacionada com isso, e muitas outras equações. Mas para os materiais mais simples, a gente consegue com DH já descrever completamente o material. E aqui eu fiz algumas classificações. A primeira é o mais básico, aquilo que normalmente aparece nos cursos de graduação, quando a gente fala de meios dielétricos, isolantes, que é um meio linear isotrópico, ou seja, o vetor de polarização e magnetização, ele é proporcional ao campo elétrico ou ao campo magnético. Aqui eu coloquei o P igual a ε0, esse que é vezes o campo elétrico, onde esse que é a chamada susceptibilidade elétrica. Nos casos mais simples é uma constante, que depende do material. E a mesma coisa para a magnetização. Você tem 1 sobre μ0, Qm, onde esse Qm é susceptibilidade magnética. E aqui você tem, se você substitui o D igual a ε0E mais esse vetor de polarização, ficaria essa expressão, colocando o ε0 em evidência, 1 mais QE vezes o campo elétrico. E daí você redefine a sua permissividade, mas agora no material, como sendo o ε0 1 mais Q vezes 1 mais QE. Ou seja, a relação entre D e E é linear, definido por esse parâmetro, só que agora, em vez de ser no vácuo, ele é modificado pelas características do material. Analogamente, a gente pode ter uma relação linear entre H e B através desse μ,
onde esse μ é 1 sobre μ0, 1 menos Q de m. Aí, dependendo da convenção, você poderia colocar um sinal de menos aqui, aqui fica com mais. Mas o importante é, nesses casos que são mais estudados na graduação, você tem essa relação linear entre campo elétrico e magnético. E linear e também isotrópico, no sentido em que se a relação é na mesma direção. Por exemplo, se tem o campo elétrico está na direção X, a polarização induzida vai estar na mesma direção. Se o campo magnético está na direção Y, a magnetização também vai estar nessa mesma direção, ou seja, ela está na mesma direção. Seguindo, agora, por exemplo, se você quer trabalhar com um meio que introduz uma anisotropia, ou seja, alguma mudança nessas direções, é esse caso aqui. A componente I da polarização é igual a ε0, Q de E e J, vezes o campo elétrico J. Note que aqui eu estou utilizando aquela chamada notação de a convenção do Einstein, que quando você tem dois índices repetidos, nesse caso J, existe uma soma implícita. Daí a gente acaba não colocando o símbolo de somatório em J. Já está implícito aqui. E a mesma coisa, a magnetização I é 1 sobre μ0, que M e J vezes a componente J do campo magnético. Esse Q J, nesse caso, é uma matriz 3x3. O importante quando a gente fala de anisotropia é o seguinte: pode ter uma situação em que se o campo elétrico está na direção, por exemplo, Y, você gerar uma polarização no eixo X. Ou em outras maneiras, aqui depende de como que é a sua descrição desse Q e J. No caso do meio isotrópico, ele era igual em todas as direções, mas aqui você pode ter componentes diferentes, tanto no caso elétrico quanto no caso magnético. Mas ainda assim é importante que, nesse caso, a relação é linear e, além disso, é campo elétrico gerando polarização e campo magnético gerando magnetização. E eu coloquei uma outra classificação, essa é um pouquinho mais interessante, que é um chamado meio magnetoelétrico. Em que sentido? A gente tem a anisotropia está presente, como tinha, por exemplo, polarização ε0, que J, campo elétrico J, mas agora existe a possibilidade de um campo magnético estar gerando uma polarização. Isso não acontecia aqui, por exemplo. Então, é nesse sentido, a gente tem campos elétrico e magnético podendo gerar polarização e magnetização. E daí aparecem esses outros Qs. Por exemplo, no caso da polarização, tem essa contribuição 1 sobre μ0 vezes a velocidade da luz, vezes Q, daí se coloca EM para não confundir, né? Ou seja, o elétrico magnético, e J vezes a componente J do campo magnético. E a magnetização aparece esse primeiro termo aqui, ε0c, Q, ME, IJ, EJ, e o outro termo que já tinha nos casos anteriores. Ou seja, aqui a gente pode, campos elétricos e magnéticos gerar polarização e magnetização. E além disso, de uma maneira anisotrópica. Por exemplo, um campo magnético no eixo Z gerando uma polarização no eixo X. E um campo elétrico no eixo Z gerando magnetização no eixo Y. Então, assim, você pode ter essas características. E daí o que está por trás vão ser quem são esses Q e J's. EM, ME, M. Isso que vai definir o material em questão. Mas materiais magnetoelétricos têm essa característica por trás. Aqui algumas observações. Os casos que na maioria das vezes estudados são situações em que esse Q é constante. Mas se ele depender da frequência, isso pode
que eu chamei de ômega. Isso pode gerar uma dispersão. Alguns materiais podem trazer respostas não lineares. Todos esses três que eu mostrei são lineares, ó, linear no campo elétrico, linear no campo magnético. Mas alguns podem trazer combinações, por exemplo, campo elétrico I vezes campo elétrico J. Daí você vai ter que multiplicar por coisas com mais índices para descrever o material. Pode ter BI, BJ, pode ser misturas também. Isso é possível. Situações também termos inhomogêneos, no sentido em que esse Q pode depender da posição. É como se o material tivesse algumas propriedades em que ele, dependendo da direção que você vai, esse negócio muda. Então, não é, você perde a homogeneidade espacial. Em outras situações também é quando o material possui alguma propriedade, alguma direção privilegiada, em que ele traz um vetor de fundo, é um vetor que eu chamei aqui de vetor V. E dessas relações de magnetização e polarização, elas aparecem combinações desses vetores, por exemplo, o produto vetorial com campo elétrico, o produto vetorial com campo magnético, ou produtos escalares e assim por diante. Então pode ser que o próprio material traz algumas propriedades embutidas em um vetor que privilegia alguma direção. Normalmente, a gente, pelo menos na graduação, fica sempre restrito a esse caso aqui, né? Linear isotrópico. Mas é importante ouvir falar que existe essas outras situações, né? Anisotrópico, magnetoelétrico. São casos que valem a pena dar uma olhada, ou pelo menos serem mencionados. E aqui eu comentei alguns efeitos, que só para ter uma noção, né? É o efeito Faraday, que é uma situação em que você manda uma onda eletromagnética, que eu chamei aqui ó, o vetor de onda K, que me dá a direção de propagação da onda, o campo elétrico I, significa o campo elétrico inicial. Essa onda, ela atravessa esse material, tem uma distância d aqui, e a onda transmitida, ela acaba sendo alterada no seguinte sentido, você acabou mudando esse campo elétrico final. Ou seja, há uma mudança na polarização, na direção desse campo elétrico, como eu coloquei na figura, por exemplo, se aqui fosse uma polarização linear, o campo elétrico pode estar de maneira linear, pode estar rotacionando como uma polarização circular ou elíptica, mas o importante é, atravessou o material, houve uma mudança. Daí, nesse caso, eu estou colocando essa mudança descrita pelo esse ângulo θ, entre o campo elétrico inicial e final. E aí a gente procura obter como que esse ângulo é descrito em termos das propriedades do material, em termos do Ki, da distância d. Normalmente, esse efeito Faraday está relacionado com o material produzindo algum fluxo magnético aqui, que causa essa mudança. Um outro efeito muito parecido é o efeito magneto-óptico Kerr, que é o análogo do efeito Faraday, mas você analisa a situação da onda refletida. Então você tem esse I na direção K, e o material acaba refletindo essa onda e refletindo com uma mudança na polarização do campo elétrico, também descrita por um ângulo θ. Então aqui o que entra em jogo é a onda refletida. E aí tem diversas situações como que esse material normalmente está magnetizado, mas se a magnetização está paralela, perpendicular, quais direções é a magnetização desse material. Então tem diversas subcategorias de efeito Kerr. Mas o importante é, se você coloca um meio material, você consegue tirar alguns resultados observando a onda transmitida e a onda refletida. Aqui eu fiz um exemplo que eu acho que é bem simples,
Quer dizer, dá bastante contas, mas não é tão trivial como para a ponto de a gente não poder fazer. Então, dá para ser feito, eu coloquei as principais passagens, que é a situação em que a gente analisa mudanças no setor elétrico, ou seja, a gente tem que a componente do vetor D é ε0 e I, mais a componente do vetor polarização. Só que tentar colocar uma situação em que esse vetor é descrito pela matriz, por exemplo, PI é ε0 que IJ vezes EJ, onde esse Q e J são as componentes dessa matriz, Q11, que é a matriz diagonal, Q22 e a componente Q33. Isso aqui pode, por exemplo, estar descrevendo a situação de um cristal. Eu até coloquei algumas situações, se, por exemplo, for na categoria de um cristal isotrópico, todas essas três componentes são iguais. Um cristal uniaxial, a primeira, a Q1 e Q22 são iguais, mas elas são diferentes da Q33. E um cristal biaxial, todos os três são diferentes. Então é uma situação que dá para ser trabalhada e tirar algumas informações dela. Ah, outra observação é, neste exemplo, o setor magnético ele fica inalterado. Ou seja, o H é 1 sobre μ0 vezes o campo magnético. Não tem magnetização nesse caso. Ou seja, todas as mudanças estão no cristal, está embutido na polarização. E aqui eu fiz, né? O DI, se você colocar a definição do PI, fica ε0 EI mais ε0 que IJ, campo elétrico J. E aqui eu introduzi esse delta IJ, que é o chamado delta de Kronecker, tem essas propriedades aqui. Então, delta IJ, delta de Kronecker, ele é 1 quando I igual a J, e 0 se o I for diferente de J. Porque simplesmente esse termo ε0 e I, ele pode ser reescrito pelo produto da delta com εj, que quando eu multiplicar EJ com delta IJ, ele faz com que filtre apenas a componente I, como está aqui. Ou você também pode considerar a formulação vetorial e colocar esse D como sendo ε0 vezes o campo elétrico mais Q escalar E, onde esse Q a gente coloca duas flechinhas aqui nos dois sentidos só para denotar uma matriz 3x3. E as componentes dessa matriz é Q e J, que no nosso caso é diagonal. E aí vamos manipular as equações de Maxwell na matéria. Ah, uma outra questão, nesse caso, as densidades de carga e corrente livres são nulas. Então a gente teria essa situação aqui. Rotacional é divergente do D igual a zero, divergente de B igual a zero, rotacional do vetor H é igual à derivada temporal do D e rotacional do campo elétrico é menos a derivada temporal do B. Vamos começar manipulando essa aqui, que é a lei de Faraday, lei da indução. Como eu estou colocando nessa parte, se eu tirar o rotacional dos dois lados da equação, você tem o rotacional do E menos a derivada temporal do B. Então, tirei o rotacional dos dois lados e trabalhando cada lado. Esse aqui, pela identidade vetorial, fica gradiente do divergente do campo elétrico, menos o laplaciano do campo elétrico. E aqui a gente vai começar a utilizar as equações de Maxwell. Primeiro, só troquei a ordem das derivadas, coloquei a derivada temporal para fora, daí fica a rotacional do campo magnético. Só que voltando aqui, né? A gente comentou que o setor magnético fica inalterado, e a relação entre H e B era simplesmente um μ0. Então eu escrevo B como sendo μ0 H. Daí ganho esse termo, menos μ0, derivada temporal do rotacional do H. Aqui, rotacional do H, voltando,
é a derivada temporal do d. Então, a gente coloca a derivada segunda em relação a d. E aqui, por último, a gente substitui o d, que aparece um ε0, daí ε0 vezes μ0 é 1 sobre c ao quadrado, como está aqui. E as expressões que envolviam o d, né? E mais que escalar e. Ou seja, essa aqui é a equação que a gente obtém, combinando os dois lados. Gradiente do divergente de E menos o laplaciano do E é menos 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal segunda dessa quantidade E mais que escalar E. E a gente vai assumir que esse campo elétrico ele é uma onda plana. No fundo, você vai para o espaço das transformadas de Fourier, ele é proporcional a essa exponencial elevado no número complexo I, K escalar R menos ômega t. K é o vetor de onda e ômega é a frequência. E essa equação, no espaço dos momentos, onde tem a derivada espacial, aparece o K, e onde tem a derivada temporal vai aparecer um ômega. Então fica essa expressão aqui, KI, ou seja, a componente I do vetor de onda, K escalar E, menos K ao quadrado é I, mais ômega 2 sobre C2, o nosso delta, aqui eu estou colocando em componentes, mais que IJ vezes EJ. Só para comentar, né, esse E que aparece aqui, a gente já está no espaço de Fourier, então ele é, na verdade, a amplitude de Fourier. E vamos especificar cada, cada componente. Aqui a gente tem KI, então você tem o I variando de 1, 2 e 3, que corresponde ao X, ao Y e ao Z. E lembrando que onde tem aqui J com J, tem um somatório implícito. Aí você pode abrir essa equação em três equações, uma para cada componente. Por exemplo, quando i for igual a 1, você tem a componente x, e fica essa expressão, menos ky ao quadrado, lembrando que ky é a mesma coisa que k2. E analogamente, menos k de z ao quadrado mais ômega sobre c ao quadrado vezes 1 mais que xx, que é o nosso que 1, tudo isso vezes a componente x do campo elétrico, ou o E1. E esses outros dois termos, kx, ky é de y, mais kx, kz é de z igual a zero. E as outras duas equações, que são essas daqui. Ou seja, todas aparecem, note, aqui aparece a componente x, a componente y e a componente z. E você vai ter contribuições na componente x do campo elétrico, na componente y e na componente z. E são muito parecidos. Aqui é kx, ky é de x, menos kx ao quadrado, menos k de z ao quadrado, mais ômega 2 sobre C2, vezes 1 mais que y, que é o nosso que 2, vezes E de y, mais ky, kz é de z igual a zero. E a última equação, que é quando você especifica o I igual a 3, ficaria kx, kz é de x, ky, kz é de y, daí mais parênteses, menos kx quadrado, menos ky ao quadrado, mais ômega 2 C2, vezes 1, mais que zz, que é o nosso aqui 3 vezes E de z. Então, note que nas três equações tem termos multiplicando E de x, o E de y, o E de z. E aqui é interessante a gente definir essas quantidades. Sempre aparece 1 mais que xx, 1 mais que yy, 1 mais que zz. Então, a gente pode definir quantidades, que é os nossos n's, que mais tarde a gente vai ter uma interpretação deles como índice de refração. Aqui ainda não está evidente, mas vai aparecer mais para frente, isso vai saltar aos olhos. Então, ficaria o n de x
é raiz quadrada de 1 mais qxx. E a mesma coisa por n de y, aparece o qy, y, n de z, qzz. E essas equações que eu coloquei 1, 2 e 3, essas equações, por exemplo, essa aqui é a terceira, a gente pode escrevê-las. Então, retomando, a gente tinha essas quantidades definidas. Essas equações, 1, 2 e 3, a gente pode reescrevê-las de uma forma matricial, já que, como eu comentei, todos aparecem, o E de x, E de y e E de z. Cada um tem suas contribuições. E aí você pode reescrevê-los de uma forma matricial, onde você tem uma matriz M, 3 por 3, multiplicando esse vetor E de x, E de y, E de z. Isso aqui sendo igual a zero. E se você junta tudo, aparece a matriz M tem essa forma aqui. Então, na diagonal aparece os n's de x, o n de y, o n de z, mas sempre essa componente para cada contribuição que a gente tinha definido. Note que é uma matriz simétrica, então aqui tem k de x, k de y, aqui tem kx, ky, ou seja, a componente 1, 2 igual a 2, 1. Aqui tem k de x e k de z, aqui também, então a componente 1, 3, ou seja, a primeira linha, a terceira coluna é igual à terceira linha, a primeira coluna. E aqui também é a 2, 3, a componente 2, 3 é igual à componente 3, 2. Então é uma matriz simétrica. E vocês podem pegar essa matriz 3 por 3 e multiplicar por esse vetor, você obtém justamente as equações 1, 2 e 3. O que é importante? A gente quer resolver esse sistema, né? E aí tem o resultado. Se a gente quer uma solução não trivial, impõe que o determinante dessa matriz M igual a zero. Porque assim a gente garante que não existe a inversa M na menos 1. Que se existisse a inversa, eu poderia simplesmente multiplicar pela inversa desse lado. Aqui daria identidade. Matriz inversa vezes a matriz zero é zero. E aqui eu ficaria com o campo elétrico sendo igual a zero, solução trivial. A gente não quer isso, então obter soluções não triviais é analisar a situação em que o determinante é igual a zero, justamente para não ter inverso. E aqui eu coloco uma hipótese até para simplificar as contas, já que a gente vai ter que fazer o determinante, essas coisas. Vale a pena considerar o caso em que o nosso vetor de onda k está no plano yz. Ou seja, por simplificação, considere que o k de x é igual a zero. Vamos analisar os modos que se propagam nesse plano yz. Aí simplifica bastante o determinante da matriz e é possível mostrar que ele tem essa expressão aqui, fechada. Você tem esse parênteses, n de x ômega sobre c ao quadrado, menos k de y ao quadrado, menos k de z ao quadrado. Tudo isso vezes isso que está em chaves. N de y, ômega sobre c ao quadrado, menos k de z ao quadrado. Tudo isso multiplicado por n de z, ômega sobre c ao quadrado, menos k de y ao quadrado. Tem esses dois termos, subtraindo de menos k de y ao quadrado, k de z ao quadrado. Isso igual a zero. E aqui a gente coloca esquematicamente, você tem essa estrutura aqui. Tudo que está no parênteses e o que está nas chaves. Se isso aqui é igual a zero, as soluções não triviais um é zero e o outro é diferente de zero. E uma outra possível solução é quando inverte, né? Que nem nesse caso aqui, o que está dentro das chaves, isso daqui é diferente de zero, e a implicação do que está nesse termo multiplicado é igual a zero. E a segunda solução inverte. Vamos analisar esses casos. Vou colocar assim o esquema. Cada um fornece. A primeira solução vai descrever o que a gente chama de um modo ordinário, que está se propagando nesse cristal. A gente denota por O. Então fica K de O. E é possível mostrar que quando essas condições são satisfeitas, essa equação aqui está bem clara, né? Quando isso aqui é igual a zero,
esse termo aqui tem que ser nulo. Então, você teria, analisando o que está aqui dentro igual a zero, uma equação de uma circunferência, né? De um círculo, né? Vamos dizer assim, um círculo com esse raio, né? N de x ômega sobre c. Ou seja, você tem a solução que a gente obtém é o k de o componente y ao quadrado mais a componente z ao quadrado é nx ômega sobre c ao quadrado. Então, esse nx ômega sobre c seria o raio dessa circunferência. É interessante a gente definir a velocidade de fase como sendo ômega sobre k, onde esse k é o módulo do vetor de onda, ou seja, o k ao quadrado é kx quadrado mais ky ao quadrado mais k de z ao quadrado. A nossa hipótese é que a componente x seja igual a zero. Então aqui justamente aparece o nosso k ao quadrado. E daí, tirando a raiz, a gente consegue ter uma informação, né, que é a velocidade de fase do modo ordinário, como eu coloquei aqui, V de O é da velocidade de fase. Dessa informação, tirando a raiz dos dois lados, fica simplesmente C sobre N de x. Ou seja, a partir dessa equação com a definição da velocidade de fase, a gente obtém C sobre N de x. E aqui fica bem claro que esse N de x seria o nosso índice de refração, né? É igual em todas as direções nesse caso. E uma outra informação é que se você manipular as equações envolvendo o determinante de m igual a zero e aquela matriz m vezes o vetor E de x, y, z igual a zero, para essas condições do modo ordinário, a gente tem algum vínculo, que é as componentes E de y, E de z igual a zero. Ou seja, só tem campo elétrico na direção x. E por isso que só dependeu do N de x. Aqui é a figura que eu queria colocar, né? O K de x, K de y, K de z. Você tem um pedaço do círculo, já que a gente está considerando propagação no plano YZ. Daí tem esse círculo, onde o raio é nx ômega sobre c, o vetor de onda K0, e aqui a polarização que a gente está colocando, ou seja, a componente do campo elétrico está apenas na direção no eixo x. Essa é a descrição do modo ordinário. O outro caso seria o modo extraordinário, quando as situações se invertem. Agora um é diferente de zero e o outro é igual a zero. A gente denota por essa letra E, e o vetor de onda correspondente ao K de E. E aqui é um pouquinho mais complexo, mas você pode mostrar que essa condição das chaves igual a zero, ela te dá uma equação de uma elipse. Que é isso daqui, né? Você ficaria com K de E, componente y ao quadrado, e aqui aparece o n de z ômega sobre c ao quadrado, e aqui K de E de z ao quadrado, n de y, ômega sobre c ao quadrado igual a 1. Isso aqui é uma equação de uma elipse. E aqui os semi-eixos correspondentes. É neste caso, manipulando as equações, que a gente tem duas nas informações, essa daqui e também a matriz M, que tinha multiplicado pelo vetor x, y, z. Nesse caso, a única restrição que a gente obtém é que a componente x do campo elétrico é igual a zero. Ou seja, agora inverte. Antes o E de y, o E de z é igual a zero. Agora é o E de x que é igual a zero, para esse caso. E esse seria a descrição. A gente tem plano x, y, z. Como a gente comentou, o nosso vetor de onda está no plano y, z. Quando o vetor de onda estiver no eixo y, a gente tem nz ômega sobre c, como estava aqui, dessa equação. No outro, quando ele está no eixo z, aparece o n de y ômega sobre c. E aqui a descrição que o campo elétrico está no plano YZ, já que, como a gente colocou, é de x igual a zero. Essa é a estrutura.
E aqui é importante notar, né? Se eu tomar, por exemplo, o modo extraordinário, se ele estiver no eixo Z, vamos pegar como se eu pegasse isso e fosse para o eixo Z. Significa que se eu pegar esse vetorzinho e deslocar para o eixo Z, o campo elétrico está no eixo Y. Está bem evidente pela figura. E daí a gente obtém que o índice de refração seria n de y. Ou seja, o índice de refração quando a onda está no eixo y. Aqui fica bem claro dessa expressão, né? Quando um deles é zero, por exemplo, nesse caso, esse daqui é igual a zero, esse primeiro termo se anula, daí você tem exatamente o índice de refração com aquela direção. Vamos dizer assim, é um índice de refração naquela direção y, quando o campo elétrico está no eixo y. E aqui, quando a gente pega o vetor de onda k de E e coloca ele agora, esse vetorzinho, no eixo y, o campo elétrico está perpendicular na direção z. Ou seja, quando o k está em y, o campo elétrico está na direção z. E esse n de z seria o índice de refração correspondente. Então, essa é a mudança do modo extraordinário. E aqui vale a pena a gente, por exemplo, utilizar as coordenadas esféricas. Que aí coloquei conforme essa figura, o θ é o ângulo entre o eixo z e o φ é o ângulo no plano xy. A gente tem a decomposição das componentes. O k de x é o módulo do vetor k, cosseno φ seno θ. O k de y é k seno φ seno θ e o k de z é k cosseno de θ. Aquela equação da elipse, tomando a hipótese que a gente está considerando, que aqui o nosso φ é π sobre 2, 90 graus, justamente porque a gente está considerando o plano YZ, que é o k de x igual a zero. Tomando essas considerações nessa equação aqui, em coordenadas esféricas, isso daqui em coordenadas esféricas, a gente reescreve ela dessa maneira aqui, né? Que a gente obtém aqui a velocidade de fase, a mesma definição que eu tinha, só que agora para o modo extraordinário ela fica c raiz quadrada do seno ao quadrado dividido por n de z mais cosseno ao quadrado n de y ao quadrado. Note que nesse caso a velocidade de fase no modo extraordinário ele varia, ele não é constante, ele depende desse ângulo θ, da direção de propagação. Então essas modificações que a gente vê num caso simples de um cristal, né? A gente consegue entender quais são os modos de propagação, pelo menos nesse plano YZ tem modo ordinário, extraordinário, ver como que o ângulo afeta, no caso, no modo extraordinário, no outro modo não afeta. E aí você consegue descrever como que a onda está se propagando nesse material. Aqui eu finalizo esse exemplo e vamos para a última parte dessa aula, vou colocar assim, que até agora a gente ficou na discussão de efeitos na matéria. Mas se você for para o outro lado, trazer essa informação, a gente vai numa descrição de teoria quântica de campos, a gente vê que o vácuo não é simplesmente o vazio, né? Tem toda uma interpretação disso. O vácuo não é a ausência de matéria, mas sim você pode interpretar como criação e aniquilação de partículas num intervalo de tempo muito pequeno. E o que a gente pode começar a preparar o terreno para a próxima aula é que o vácuo ele pode ser visto como um meio material. O vácuo nesse contexto é mais elaborado, né? E isso normalmente acontece quando você tem, por exemplo, campos magnéticos ou elétricos externos. Aparece muito na discussão de eletrodinâmicas não lineares, que é um dos tópicos de discussão na próxima aula. E existem vários efeitos, experimentos buscando alterações no índice de refração para tentar medir essas coisas. Por exemplo, como que o índice de refração N fica alterado se você faz algumas modificações, por exemplo, uma birrefringência do vácuo. O vácuo tem propriedades diferentes dependendo das características que você muda.
Vou mencionar aqui alguns exemplos por cima. Por exemplo, o efeito Kerr. A gente tem que a mudança no índice de refração relacionado ao efeito Kerr é igual a uma constante C de K, que é a chamada constante de Kerr, que vai variar. E, quer dizer, essa constante ela é fixa no vácuo, mas pode ter algum efeito análogo assim na matéria. E se busca qual que é essa constante no experimento. E ele depende de um campo elétrico E0 ao quadrado. Por exemplo, esquematicamente se coloca aqui, você tem uma onda se propagando com esse vetor de onda K, com uma polarização no campo elétrico EI, ela vai passar por uma região que eu coloquei aqui nessa figura, uma região em que tem um campo elétrico externo E0. Esse campo elétrico ele vai induzir mudanças nessa onda, como eu coloquei esquematicamente aqui. Há uma mudança nesse campo elétrico final. Então, o campo elétrico externo normalmente é uniforme e constante, mas existem situações que isso pode ser mais complexo, pode depender, ter uma dependência no espaço e no tempo. Mas nos casos normais, né, normalmente se toma como uniforme constante. E esse campo elétrico ele vai trazer alguma alteração na polarização dessa onda eletromagnética. Então, o efeito Kerr, através da análise dos índices de refração, consegue mensurar isso, né, como sendo alguma constante vezes o campo elétrico, o módulo do campo elétrico ao quadrado. Por exemplo, até eu coloquei aqui, né, uma situação típica, que é você calcular o índice de refração paralelo e perpendicular. O paralelo no caso que eu coloquei, você tem uma polarização linear e essa polarização linear ela está paralela ao campo elétrico externo. E outro caso, quando a polarização da onda ela é perpendicular. E você analisa esses dois índices de refração e toma a diferença deles. Então, isso seria o nosso delta de N, ou seja, quanto modificou esse índice de refração. Aqui uma observação importante é que a gente fala de linear, mas você pode preparar esse campo elétrico de diversas maneiras, com polarizações não só linear, mas com circular e elíptica. Então pode ter as suas variações nos efeitos, mas no fundo o que está por trás é buscar alterações no índice de refração. Note que a gente está falando nesse caso particular, isso é feito no vácuo, né? Ou seja, a onda passou numa região em que você tinha um campo externo, não necessariamente no meio. Tá, vamos voltar. Um outro efeito, o efeito Cotton-Morton. Ele é análogo ao efeito Kerr, mas ao invés de você trabalhar com campo elétrico externo, você tem um campo magnético externo. Novamente, uniforme e constante. Então, a mesma estrutura. A mudança do índice de refração relacionado ao efeito Cotton-Morton, Cm, é uma constante Cm vezes o campo magnético ao quadrado. Essa aqui é a constante de Cotton-Morton. Então, a figura é essa daqui. A gente teria a onda atravessando uma região com campo magnético externo e o campo elétrico sendo alterado. Ou seja, alguma mudança na polarização. Então, retomando, a gente tem o efeito Cotton-Morton, como sendo essa mudança no índice de refração proporcional ao campo magnético externo ao quadrado. Um outro caso interessante, a gente viu primeiro mudanças relacionadas ao campo elétrico externo. Agora, o campo magnético externo. Mas também você pode ter uma chamada birrefringência magnetoelétrica, em que você tem ambos, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético externo. Uma situação como eu coloquei aqui, você tem a onda, ela passa numa região em que, por exemplo, você tem o campo externo. Nesse caso, a birrefringência magnetoelétrica está considerando esses campos perpendiculares. O elétrico e o magnético externo são perpendiculares. E aí há alguma uma alteração na polarização da onda. Essa seria a modificação no índice de magneto elétrico, que é o índice
quando você toma como referência o campo magnético externo e o outro quando o campo elétrico externo. Aí você vai escolher a polarização, por exemplo, paralela a esse B0 e depois com relação ao campo elétrico. Essas mudanças no índice de refração, elas são mapeadas numa constante K magnetoelétrica vezes E0 e B0. E onde esse K seria, ME seria a constante magnetoelétrica. Por último, a gente comentou mudanças no índice de refração associadas aos campos elétrico, magnético, depois elétrico e magnético, ou seja, os dois juntos. E também tem uma outra situação interessante, que é a chamada birrefringência axial, que é quando você tem uma mudança no índice de refração, mas devido ao trocar esse sinal do vetor de onda. Ou seja, você calcula o índice de refração quando você tem um vetor de onda k, e ao trocar esse sinal por menos k, esse negócio acaba não sendo diferente de zero. Ele é proporcional a uma constante k de A, que é o que mede essa birrefringência axial, e vezes os campos elétrico e magnéticos, E0 e B0. Então aqui também é uma situação em que você tem os dois campos externos, mas a mudança ela está mais relacionada à troca do sinal do vetor de onda. Então, ou seja, a gente tem bastante efeitos buscando mudanças no índice de refração. A gente comentou nessa aula, mas é preparando o terreno para a próxima aula em que a gente vai discutir eletrodinâmicas não lineares. E vai ficar evidente essa relação entre meios materiais e eletrodinâmicas não lineares. Você vê que a matemática é muito parecida, porque nessa mesma situação em que você tem eletrodinâmicas não lineares, a gente vai obter o que seriam os análogos dos vetores D e H, ou seja, vamos fixar as relações constituintes. O modelo não linear fixa essas relações e você trata de maneira muito análoga com o que a gente viu nessa aula, que são aquelas equações de Maxwell em meios materiais. Então a gente interpreta o vácuo como dessas teorias não lineares como um meio material. Por hoje, e nessa aula era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Agradeço a todos pela atenção. Qualquer dúvida, esse aqui é o meu contato. Pode mandar algum e-mail. Agradeço a FAPERJ, né, pelo apoio financeiro para minha bolsa de pós-doutorado no CBPF. E ficamos por aqui. Até mais, pessoal.